E aí pessoal, tudo bem? Inteligência artificial como tecnologia existe há muito tempo, mas parece que só agora, especialmente depois do sucesso do ChatGPT, que o assunto está ganhando relevância de verdade. E se você achou o ChatGPT impressionante, se prepara porque hoje eu vou te mostrar outras 17 ferramentas que você pode utilizar para fazer várias coisas diferentes. Desde aprendizado, criatividade, prototipagem, até algumas coisas meio creepy, meio assustadoras. Eu fiz aqui uma lista de serviços de inteligência artificial que vão fazer o ChatGPT parecer muito básico. O conteúdo de hoje chega até você com o apoio da Busy Future, onde você pode dar aquele upgrade legal no seu setup, especialmente agora que está rolando uma promoção de meio de ano bacana que vai durar até o dia 20 de junho e você pode usar o nosso cupom, o cupom DL, para ter 15% de desconto em todo o site. Na Busy Future você pode encontrar vários periféricos bacanas, como esse teclado aqui, o Darrow A98, que tem esse visual aí cheio de personalidade com 3 cores diferentes. O A98 é um teclado 98% com tecnologia de cancelamento de ruído, com uma borracha entre as teclas, que deixa a digitação suave e perfeita para quem não quer um teclado muito barulhento. Ele tem RGB, você pode tirar as teclas, ele vem com alguns keycaps extras para você personalizar, pezinhos em 2 níveis, indicadores de bateria, de caps e de numlock. É um teclado que funciona via Wi-Fi ou com fio e pode ser pareado com até 3 dispositivos ao mesmo tempo, seja com o dongle que vem com ele ou através de Bluetooth. Você pode conhecer esse e outros produtos da Busy Future nos links aqui na descrição. Galera, eu agrupei algumas ferramentas da minha lista em categorias. Nós temos ferramentas para criatividade, produtividade, estudos e algumas que são simplesmente muito curiosas e eu descobri a maioria delas utilizando uma ferramenta chamada Future Tools, que também fica aí como a primeira dica. O Future Tools é uma ferramenta, um site de indexação e pesquisa de serviços que usam inteligência artificial de alguma forma. Você pode até pensar nele como um Google para serviços de IA. Você pode escolher categorias diferentes, pesquisar por palavras-chave, filtrar por produtos pagos, gratuitos, open source, etc. Atualmente são quase 1.500 ferramentas catalogadas aí, tem muita coisa interessante para explorar e agora eu vou compartilhar algumas muito legais que eu descobri, lembrando que o link para todas elas vai estar na descrição do vídeo. E eu já quero começar com algumas ferramentas voltadas para educação e aprendizado e ciência também que eu descobri e a primeira delas se chama Cactus. Cactus é uma ferramenta focada em estudos que te ajuda na hora de aprender uma nova habilidade. Ele pode te ajudar a escrever dissertações, fazer resumos de textos diversos, além de te ajudar a entender conceitos relacionados à programação. Além de ter várias outras ferramentas centralizadas em um local só para te ajudar a fazer um currículo, ferramentas para te ajudar a estudar matemática ou outros idiomas mesmo. Esse tipo de ferramenta, inclusive, levanta a discussão sobre o impacto da inteligência artificial na educação. E a gente discutiu esse assunto num episódio recente do Geocast com a participação lá do Gabriel e da Vanessa do Código Fonte TV. O link vai estar aqui na descrição para você assistir. Colocando de uma forma simples, a minha opinião é que a escola e a educação vão precisar se adaptar aos novos tempos. Educação, especialmente no Brasil, ainda segue alguns modelos muito antigos e quem sabe seja esse o impulsionamento necessário para essa nova etapa. Uma etapa onde os professores e as escolas vão precisar se adaptar melhor com a forma com que as pessoas aprendem hoje em dia. Esse tipo de tecnologia veio para ficar, não importa quem gosta e quem não gosta, mas eu acredito que tecnologia, quando bem empregada, pode ser um excelente recurso para quem realmente quer aprender. A próxima ferramenta é uma extensão para o seu navegador chamada Wisdolia, que pode te ajudar a estudar sobre qualquer coisa que você lê na internet. O que ela faz é uma versão digital de algo que eu só lembro de ter visto em filmes. Quando eu estava na escola, eu mesmo nunca utilizei esse método de flashcards, mas basicamente você cria alguns cartões com perguntas e respostas atrás dele para estudar, que é uma forma diferente e divertida de aprender e de memorizar sobre qualquer assunto basicamente. Você lê a pergunta, responde mentalmente e verifica se acertou a resposta. O Wisdolia faz isso, mas com qualquer site da internet. Ele vai analisar todo o conteúdo e vai gerar algum contexto. Como exemplo, eu vou utilizar esse artigo no site do GeoLinux, onde a gente conta as principais novidades da nova versão do Ubuntu. Funciona mais ou menos assim: você lê o texto com atenção e procura entender todos os detalhes do que for escrito nele. Clica no Wisdolia e manda ele gerar os cards. O Wisdolia vai analisar o texto e criar cards com perguntas e respostas para que você possa estudar a respeito do que você leu.
O legal é que você pode salvar esses cards para estudar mais tarde e tudo de forma digital. Mas ainda mais interessante, e que eu descobri só depois, o Esdolha consegue analisar vídeos do YouTube também e criar os flashcards baseados no conteúdo do vídeo, assim como ele faria ali com o texto. Quando o vídeo em português, algumas perguntas podem ficar com as palavras erradas, mas ainda assim é uma ótima ferramenta de estudos. Para quem está sempre aí fazendo perguntas difíceis, sabe que uma das melhores fontes que você pode querer consultar para angariar conhecimento são artigos científicos e publicações especializadas que passam ali por revisões de pares, geralmente. Claro que esses materiais nem sempre têm uma linguagem muito simples para se compreender, mas muitas vezes simplesmente achar eles dá um pouco de trabalho. É aí que entra uma ferramenta chamada Consensus, mas que ao invés de ser destinada aos acadêmicos, apesar de poder ser utilizada por eles, sem problema, foca em trazer respostas de papers para perguntas comuns. Por exemplo, você pode pesquisar algo como Meditation Works, perguntando se meditação funciona, e você vai receber diversos estudos que de alguma forma falam sobre o termo pesquisado, mostrando o objetivo do estudo, seus autores, o acesso à fonte original onde o documento está completo para poder ser analisado. Você pode pesquisar de forma mais restrita, ali escolhendo um período de publicações, entre outras coisas. É um site muito legal para quem quer encontrar documentos relevantes para se aprofundar em estudos de qualquer tipo, né? Com o tempo você vai perceber que algumas das tecnologias envolvendo o IA que eu estou mencionando aqui poderiam se integrar facilmente umas com as outras para poder fazer coisas ainda mais surpreendentes. Então mantenha essa ideia na cabeça. Um dos projetos mais curiosos que eu encontrei durante essa pesquisa se chama Yumi. A intenção é fazer com que uma inteligência artificial consiga entender os sentimentos humanos. A aplicação disso é bem vasta, mas a ideia é conseguir entender expressões vocais, faciais, a forma com que nós nos expressamos através da linguagem e assim por diante. Uma tecnologia assim pode ser utilizada em basicamente todos os campos de interação homem-máquina que você puder imaginar. Ao mesmo tempo que ferramentas de IA assim podem nos ajudar a entender melhor de nós mesmos através de aplicações na ciência e na saúde, existem ferramentas que estão focando em outro departamento também importante da sociedade, a nossa produtividade. E uma ferramenta deveras interessante aí que eu descobri se chama Verse. Talvez você já tenha visto ferramentas de IA como o DALL-E, o Midjourney e o Stable Diffusion que são capazes de criar aquelas imagens, né, a partir de simples descrições num prompt de comando ou até mesmo juntar imagens já existentes e por aí vai. E eu nem coloquei nenhuma dessas três na minha lista aqui porque elas já são tão conhecidas quanto o próprio ChatGPT, provavelmente. São de alguma forma notícias velhas, até dá para se dizer, né? Mas nessa mesma linha de digitar o que você quer e o software ser capaz de criar, nós temos o Verse justamente. Diferentemente do Stable Diffusion e dos seus amigos aí, o Verse cria ambientes virtuais 3D baseados nas suas descrições. Exatamente. Ele vem sendo chamado de uma ferramenta de Text to Space. Algo assim pode ter aplicação em desenvolvimento de games, em arquitetura e até numa versão evoluída do metaverso ou de realidade aumentada. Já o Runway ML é uma suíte de ferramentas que usa a inteligência artificial para fazer uma série de coisas diferentes. Ele é bem interessante, ele faz tanta coisa que é até difícil de listar. Mas existem muitos projetos relacionados à criação de vídeo, com ferramentas que removem objetos, removem fundo automaticamente, criam green screen, trocam o plano de fundo, coloram imagens em preto e branco, aumentam as escalas das imagens, etc. Tipo um monte de ferramentas de IA para trabalhar com multimídia assim centralizados. Você já pensou em criar uma empresa alguma vez ou algum projeto assim? Faltou criatividade e tempo para elaborar todos os aspectos básicos da sua startup? É porque você ainda não conhecia algo como o Mixo. Basicamente, você conta para o Mixo a ideia do seu negócio e ele consegue gerar para você um site para o seu produto ali em segundos, que você pode customizar, claro, mas que já tem ali todos os elementos necessários para servir como uma base para sua ideia, incluindo logo, nome do projeto, a copy que vai estar escrita no site, depoimentos e por aí vai. Num site que você pode hospedar inclusive no próprio serviço do Mixo, se você quiser. Definitivamente você pode tirar daqui grandes ideias para criar o seu próximo grande produto. Outro que vai deixar o pessoal de design de interiores, os arquitetos e a minha esposa super empolgados é o Reimagine Home. Ele funciona assim, você faz upload de uma imagem de um ambiente doméstico que teoricamente pode ser o interior ou o exterior da sua própria casa, tanto faz, e pede para a IA gerar para você uma decoração diferente que você mesmo pode informar
Não marcando caixas e coisas assim, mas descrevendo em um prompt exatamente o que você quer. Depois é só pedir para gerar as ideias e pronto, você tem novas decorações para o interior da sua casa. É uma ótima forma de testar como novas pinturas ou novos móveis poderiam se encaixar e se parecer em um design, sem você precisar ficar ali, né, arrastando móveis ou forçar a sua imaginação demais. Para a galera que é profissional ou que já manja mais de design mesmo, um até mais interessante do que esse é o Cool. Olha só que massa, nele você pode fazer desenhos utilizando até arquivos de CAD com metragem e tal e adicionar elementos virtuais que estão disponíveis ali num catálogo consideravelmente grande que o software tem. Até aí, ele parece um software de design de móveis ou de arquitetura comum, mas o plot twist vem na hora de transformar tudo ali num ambiente realista com imagens em altíssima resolução, que com certeza você poderia mostrar para o seu cliente para dar uma ideia de modelo ou como poderia ficar o projeto. A próxima ferramenta se chama Synthesia. Eu já vi várias empresas utilizando essa ferramenta específica para criar vídeos ou simplesmente para fazer uma narração de um texto utilizando inteligência artificial. Confesso que eu ainda acho uma movimentação um pouco estranha do avatar ali, mas é só você não ficar 100% focado nesses detalhes, que já está num ponto que pode enganar os mais desavisados. É uma ferramenta que pode ser utilizada para criar vídeos em geral, falando em português inclusive. O meu amigo Darlan Evando fez uma demo muito legal, mostrando como o Synthesia fica ali falando em português e como ele funciona, né? Eu vou deixar o link na descrição para você conferir esse vídeo na íntegra se você tiver curiosidade. Entre as ferramentas que me chamaram a atenção, também estão algumas ligadas à criatividade, como por exemplo o NVIDIA Canvas. Quem diria que a sua casinha de palitos poderia virar alguma coisa, né? Com ele você pode fazer um desenho simples, basicamente um rascunho de uma cena, e a IA vai transformar isso ali numa cena mega realista, com possibilidade de você ajustar luzes, cores, texturas, enfim, como você quiser. O Leia Pix é outro bem divertido também. Ele transforma qualquer imagem em uma imagem 3D. Basta upar uma imagem que você queira, aplicar esse efeito. Tem alguns ajustes, inclusive, ali que você pode fazer também para conseguir um efeito com maior refinamento, mas por padrão já funciona muito bem. O Blockade Labs é outro muito legal. Ele funciona de forma parecida ao Verse que eu mencionei antes, só que nele você escreve como você quer que um cenário 3D seja e ele gera para você uma imagem em 3D do que você descreveu, inclusive você pode ficar olhando ali ao redor e tal. Eu brinquei com esse aqui bastante, confesso, consegui alguns resultados bem legais, especialmente nessa temática espacial que eu gosto muito. Ele também consegue criar as imagens em estilos artísticos diferentes, é uma fábrica de wallpapers únicos praticamente. O Eleven Labs é uma inteligência artificial que consegue utilizar a sua própria voz para criar uma versão narrada, né, um áudio, onde você está sintetizando um texto que você digitou. É parecido com o Synthesia que eu mostrei antes, mas é um pouco mais limitado até eu diria, com uma abordagem na real um pouco diferente, por isso que ele está aqui. O principal diferencial é que ele deixa você criar sua própria voz, que pode ser baseada em um trecho de áudio que você mesmo gravou. Ele vai analisar a sonoridade da sua voz e vai conseguir criar uma voz semelhante à sua que pode ser utilizada para a finalidade que você desejar. Mas antes de chegar na ferramenta talvez mais assustadora de todas, vamos olhar uma que é um pouco mais leve. É um gerador de memes chamado de Memecan. Basicamente você faz upload de uma imagem, que pode ser uma foto da sua webcam, do seu celular até, escolhe o idioma e sim, tem suporte para o português também. Se quiser você pode colocar um contexto ali para a imagem, senão o Memecan vai tentar fazer algo divertido e aleatório. À primeira vista parece simples, mas repare que a IA consegue entender o contexto da foto e tenta aplicar algum senso de humor que faça sentido para a situação que está sendo apresentada ali. É muito legal e é muito interessante também. E por fim, uma ferramenta chamada Rewind. Quem me segue no Instagram talvez tenha visto um spoiler dela enquanto eu estava testando. Ela só funciona em Mac, inclusive, por enquanto pelo menos. Rewind saiu direto de um episódio de Black Mirror e tem um objetivo bem audacioso, para dizer o mínimo. Ele quer te ajudar a nunca mais esquecer nada do que aconteceu com você, ao menos digitalmente. No vídeo de apresentação, a gente tem uma noção das ideias do projeto. Dá uma olhada só em como funciona. Next, let's ask Rewind, what did I do last week? Here's a list of a few things I did last week, and I can click on any link to go directly to the source. Here, I'll click on 7 and go directly to the tweet. And finally, now let's ask Rewind, what's our founding story and the vision it inspired? Confesso que eu ainda não sei bem o que pensar sobre uma tecnologia desse tipo,
porque ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela também definitivamente assusta um pouco. Como eu disse, parece que saiu diretamente de Black Mirror. E olha que as ferramentas que eu te mostrei hoje são somente algumas de centenas, até milhares que existem. Inteligência artificial é uma tecnologia que vai começar a se integrar em tudo que a gente usa em menos ou mais tempo. É como a própria internet nos anos 90. Vai mudar a forma com que a gente se comunica, trabalha, estuda e faz ciência, cuida da nossa saúde ao longo do tempo. Não tem como ser diferente. Se você quiser se aprofundar mais sobre inteligência artificial, a gente tem um vídeo super legal feito em parceria com a NVIDIA aqui no canal, onde a gente explicou o que é inteligência artificial, os principais tipos de inteligência artificial e como ela funciona. Ideal para você que ainda é um pouco leigo no assunto. É só clicar no vídeo aqui do lado para assistir. Fiquem bem, eu vejo vocês na próxima. Falou!